Vamos falar hoje um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Sobre como Deus trata os filhos daquele servo a quem Ele ama. Amém? Antes da gente entrar na palavra, eu gostaria de saber a tua opinião. Quem quiser, né? Contribuir com a sua opinião. Como você acha? O que Deus faz a alguém que Ele ama? Qualquer pessoa pode dizer. O que Deus faz a alguém que Ele ama? Não vai ter nenhum corajoso para dar a sua... O quê? Corrige. Está certo, irmãos? Está, Deus corrige aquele a quem Ele ama. Mais alguém gostaria de falar o que Deus faz com aqueles a quem Ele ama? Corrige e honra. Amém? Deus honra aquele a quem Ele ama. Amém? Mais alguém? Coloca na prova. Deus coloca na prova aquele que Ele ama. Quem acha que Deus coloca na prova o servo que Ele ama? Levanta a mão. Tem mais pessoas achando que não? Olha, se tem uma coisa que Deus faz com aquele que Ele ama, é colocar na prova, né? E olha que é para mostrar que Ele ama, né? Para mostrar que Ele ama. Mas alguém gostaria de dizer? O que Deus faz com a pessoa a quem Ele ama? Renova. Amém. Deus renova o servo a quem Ele ama. Mas alguém gostaria de dizer? Nós falamos que coloca na prova, honra, corrige, renova, separa o quê? Separa para uma obra, separa do mundo? Separa os escolhidos dele. Amém. Glória a Deus. Vamos falar hoje de um escolhido de Deus, um amado de Deus. Ele foi alvo do Pai natural e alvo do Pai espiritual. Quem pode me dizer quem é? O Pai, ele foi alvo do Pai natural. O Pai natural amava ele mais do que todos. E também foi alvo do amor do Pai espiritual. Vamos falar sobre quem? Vamos falar sobre José. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Se puder botar aqui na tela para a gente ler. Vamos ler, igreja. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai as más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. A igreja pode ler esse versículo bem alto comigo, por favor? Pode ler? Amém? 1, 2, 3. Próximo. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podia falar pacificamente. Pode continuar. Igreja, vamos ler um pouquinho com mais gás? 1, 2, 3. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, essa palavra é tua, Senhor. Tu está na direção do trabalho. O que tu quiseres falar, Senhor, nós ouviremos. Fala aos nossos corações, Pai. Exorta-nos, Senhor, corrija-nos. Senhor, fique à vontade, Espírito Santo de Deus, em nosso meio. Seja com cada um, Senhor, que saiu do seu lar e está aqui, Senhor, dando a primazia à tua palavra. Seja com cada um, Senhor, que preferiu, Senhor, está louvando o seu nome, Senhor, ao invés de estar descansando em outro lugar. Fala nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Amém. No início da palavra nós falamos um pouquinho, né, sobre o que Deus pode fazer, o que Deus faz àquela pessoa a quem Ele ama. E se a gente for comparar Deus, né, o nosso pai espiritual, como Ele age com os filhos, fomos fazer uma comparação com o nosso pai, os nossos pais carnais, ou a pessoa que exerce autoridade sobre nós, a pessoa que cuidou de nós na infância, na adolescência, na juventude, você vai ver que há bastante diferença do amor de Deus para o amor do ser humano. O jeito de tratar é diferente, porque a visão é diferente, os objetivos também são diferentes. Se você observar como faz um pai natural, quando ele prefere um filho, vai embora. Quando ele prefere um filho, você pode observar, se um pai preferir um filho, dentre os outros filhos, ele vai fazer igual Jacó fez com José. Ele vai dar um jeitinho de destacar aquele filho dos demais. Se ele preferir aquele filho, né? Se ele cometer esse erro, estou falando de um pai natural, porque Jacó, ele cometeu esse erro de demonstrar mais amor com o filho, demonstrou, né, destacou mais um filho e permitiu que os outros observassem e vissem. Gerou muito problema essa situação onde Jacó não teve sabedoria, né? A Bíblia diz que Jacó amava mais a José. José nasceu da sua velhice, né? Ou seja, quando Jacó pensou que não daria fruto mais nenhum, que já estava velho, estava acabado, teve uma surpresa. Apareceu quem? José. Então, depois de você pensar, agora, naquela época ter filho era o máximo, né? Era símbolo de autoridade, de poder, de riqueza, era muito bom ter filho. Para a pessoa, para o status da pessoa. Tanto é que quando o homem se casava com uma mulher estéril, pela lei, ele poderia se casar com outra mulher só para ele ter filhos. Porque ter filhos era status. E José, quando Jacó pensa que ele, assim, já estou velho, estou cansado, Deus me deu só 11, Deus me deu só 10, não vai vir mais nenhum. O Senhor faz essa surpresa para Jacó. Vem José. Depois de José ainda veio mais um, o caçulinha. Mas Jacó, pelo que a gente observa na Bíblia, foi uma surpresa para José, né? Ele amava mais a José, porque este era filho de sua velhice, está bem claro. Ou seja, não dava mais para ter filho e apareceu José, um presente de Deus. Quando aparece José, todo o coração de Jacó, toda a atenção de Jacó é voltada para José. E como um pai natural, ele começa a paparicar, né? O caçulinha, 17 aninhos, na flor da idade. Os outros já barbados. E José, se a Bíblia diz que José trazia para Jacó a má fama dos outros filhos, os mais velhos tinham atitudes ruins, né? Tinha atitudes ruins a ponto do caçula observar o que os mais velhos faziam e contava, né? Está todo mundo fazendo isso, está todo mundo bagunçando, todo mundo está fazendo escândalo na rua, maltratando as pessoas. José tinha essa coisa de olhar o que os irmãos faziam, corria e contava para o pai, né? Então, um pai natural, ele paparica o filho. Um pai natural bota o filho mal acostumado. Um pai natural não diz não para o filho quando ele precisa. Muitos pais na Bíblia teve esses erros. A Bíblia diz que o filho mais velho de Davi, o que estrupou a irmã, nesse mesmo texto onde ele estrupa a irmã, a Bíblia diz que aquele menino nunca tinha ouvido a palavra não vinda do pai. Ou seja, o pai natural faz o que o filho quer, né? Então, aquele filho cresceu no palácio, um príncipe, tudo que ele sempre quis era sim. O pai era ausente, como é a palavra? O pai ausente, ele substituía a ausência dele pelas vontades satisfeitas do filho, a ponto do filho pedir algo absurdo para a época, algo que não acontecia, que era
uma moça virgem entrar no quarto e preparar comida longe de todo mundo. Isso não acontecia. Mas o Amnon, o filho paparicado, conseguiu. Então, o pai natural atrapalha mais a vida do filho do que ajuda. Principalmente se o pai natural não tiver visão espiritual. Né? Se o pai ou a mãe não tiver visão espiritual, eles vão criar filhos mimados, filhos que não respeitam, filhos que não têm limites, filhos que não ouvem não. Né? Tem filhos que quando chega na época de escola, eu passo por isso lá na escola, quando ouve um não da professora, vira bicho. Só falta nos agredir. Aí você vai procurar saber o porquê da revolta, aí fica sabendo, não, ele é acostumado com sim. Tudo que ele quer, a mamãe faz. Tudo que ele quer, o papai dá. Aí quando a professora, né, tenta puxar um pouquinho, não, aí ele vira bicho. Fica revoltado. Porque está ouvindo não e ele não gosta. Então, assim que um pai natural faz. Uma vez eu dei esse exemplo, o pai e a mãe natural. A mãe natural, ela trata o bebezão está com quase 20 anos, mas a mãe quer cortar a unha do bebezão. A visão material, né? A visão carnal. A mãe, o filho já está indo para 12 anos, mas a mãe não quer que ele se machuque, então a rodinha da bicicleta está lá para o filho não se machucar. Né? Não, meu bebê tem 12 anos, mas ele vai ralar o joelho, deixa a rodinha ali. A mãe natural, o pai natural, às vezes o bebezão está com 18 anos, dormindo até meio-dia. E o papai natural, a mãe natural, fica, não, deixa o bebê, é meu filhinho, deixa o bebê dormir um pouquinho mais. Não prepara o filho para a vida. Né? Não desperta o filho cedo para a vida que é tão difícil. Aí esse bebezão, essa bebezona, cresce porque a nossa vida corre, se depara lá na frente o bebezão no quartel, aí apanha, aí sofre. Aí a jovem, a bebezona, lá na frente, aí arranja um marido e não sabe fazer nada. Aí o marido reclama, não sabe fazer arroz, não sabe, prepararam ela para tudo, né? Mas não prepararam para a vida. Assim são os pais natural. Só que o pai espiritual trata o filho amado de forma bem diferente. Se o pai espiritual não corrigir o filho, pode ter certeza que aquele filho não é o filho amado. Se o pai espiritual não colocar o filho nunca em nenhuma provação, começa a duvidar se esse filho realmente é amado. Porque o pai espiritual prepara-nos para as batalhas, prepara-nos para as guerras. Né? A Bíblia é tão clara em dizer isso, que quando os filhos de Israel saíram... Eu vou voltar para a palavra, deixa eu só explicar isso. Os filhos de Israel saíram do Egito... E de 20 anos para cima, todo mundo morreu no deserto, porque Deus ficou chateado pela murmuração e decretou. De 20 anos para cima, todo mundo vai morrer no deserto. Só vai chegar lá na Canaã, os mais velhos, Josué e Caleb. Né? Tirando Josué e Caleb, só quem nasceu neném ou quem nasceu no deserto. Só quem saiu neném ou quem nasceu no deserto. Menos de 20 anos. Mais de 20 anos morreu no deserto. Aí o que Deus fez? Quando eles chegaram lá em Canaã, a Bíblia diz que pelo fato deles, aquele processo de 40 anos no deserto, eles não sabiam nada de guerra. Aí o que Deus fez? Deus introduziu eles na terra prometida, mas deixou 5 nações lá, nações briguentas, inimiga deles, só para ensinar eles a guerra. Né? Deus colocou eles lá, tirou eles do Egito e introduziu lá numa nação, com 5. E a Bíblia diz também que as 5 nações que tinham lá eram maiores, mais poderosas, mais fortes que eles. E Deus fez isso com o povo que Ele ama. Nós poderíamos pensar, né? Mas que Deus é esse? Esse é o Deus que nos prepara para as batalhas e para as vitórias. É o Deus que nos adestra. A Bíblia fala, né? Deus nos adestra as nossas mãos para a batalha.
Então, meu amado e minha amada, você pode ter certeza que você está sendo adestrado, amém? Para os seus braços serem fortalecidos. Se você está passando por situações adversas, é Deus te adestrando para as guerras, para a batalha. Porque se você lá na frente quer fazer o que a Bíblia diz, né? Quer vergar um arco de bronze, braço fraquinho não consegue. Então, Deus vai começar a te estruturar para o que está lá na frente. Amém? Deus, pelo fato dele amar José, a Bíblia diz que José, o pai, ele destacou José dos demais usando uma capa colorida, né? Todo mundo já conhece essa história, sabe que lá era difícil a questão de cores, né? Para extrair cores era um trabalho manual muito grande, muito caro. Então era aquela roupa que todo mundo tinha. E Jacó, ele destaca José dos demais porque ele amava José. Só que no mesmo instante que Jacó amava José, que ele era o preferido do pai, Deus também amava José e preferia José dentre os demais irmãos. No instante que Jacó separou, materialmente José destacou com a capa colorida, separou dos irmãos, Deus também espiritualmente estava botando uma capa colorida em José. Ou seja, aqui, meus amados irmãos, se o Senhor te tirou das trevas, se você está aqui na casa dele, cumprindo os propósitos de Deus, pode ter certeza que o Senhor também te destacou dos demais, né? Você pode não ter uma capa colorida materialmente, mas a capa colorida espiritualmente o Senhor já colocou na sua vida, que é o Espírito de Deus. Amém? A capa colorida é o Espírito de Deus. Você pode dizer isso? A capa colorida na minha vida é o Espírito de Deus. Nós vamos falar um pouquinho de José, né? O que Deus faz com aqueles que Ele ama? No início da vida de José, o que Deus tinha na vida de José começou com 17 anos, adolescente. Então, eu gostaria de pedir a atenção dos adolescentes, né? Quem tem 17 anos aí, levanta a mão. Ninguém tem 17 anos? Tem. Só a Juju tem 17 anos. O que Deus tinha na vida de José começou aos 17 anos, né? Quando José ainda pensava, bom, naquela época não tinha, né? Mas se tivesse, talvez José estava pensando no WhatsApp, em ficar conversando até altas horas da madrugada com os amigos, né? Os filmes da época, se tivesse, ele estaria mais interessado em comentar sobre os filmes. Tudo que envolve essa área, essa idade. José talvez estaria, né, também interessado, porque ele era uma pessoa normal, ele era um adolescente, ele era um jovem. Só que a Bíblia diz que naquele momento o Senhor começa a falar com José com 17 anos. E com 17 anos ele começa a entender que existia um propósito diferente na vida dele. É quando o Senhor fala através de sonhos. E eu tenho certeza, por mais que assim, talvez você não se lembre, mas eu tenho certeza que você, mesmo sendo jovem, o Senhor já falou sobre os sonhos dele na sua vida, eu tenho certeza. Porque o Senhor, na minha juventude, na minha adolescência, o Senhor começou a falar dos planos dele na minha vida. Na minha adolescência, né? Eu recebi uma promessa na adolescência. Irmãos, vou falar a verdade. Eu ia para a igreja só para sentar e limpar banco mesmo. E conversar. Né? Novinha. Eu tinha mais ou menos 15 anos por aí. Não lembro de nada dessa época. Porque eu ia e ficava conversando, né? Adolescente tem muita coisa para falar. Mas eu lembro de um dia que o Senhor usou uma pessoa e me chamou lá na frente e falou, olha, o Senhor vai te dar um ministério de palavra. Com 15 anos, mais ou menos de idade, eu nunca mais esqueci. Depois que aquela irmã falou aquilo comigo, eu dentro de mim fiquei pensando assim, bom, eu não sabia, se perguntasse qual era o primeiro livro da Bíblia, eu ia me enrolar, eu não sabia. Nada, não me importava com nada de Deus, nada. Só que aquelas palavras ficou no meu coração. Aquela irmã falando, Deus vai te dar um ministério de palavra. Deus vai te dar um ministério de palavra. E depois aquilo foi ficando dentro de mim.
toda vez eu lembrava, Deus falou que vai me dar um ministério de palavra. Deus falou que vai me dar um ministério de palavra. Eu imagino isso na vida de José com 17 anos. Quando ele tem o primeiro sonho e logo depois ele tem o segundo sonho, onde Deus mostrava claramente para ele que ele seria destacado. O primeiro sonho, ele sonha que o feixe dele, que eles estavam colhendo feixe de trigo, e o feixe dele se levantava e os dois irmãos se curvavam diante dele. Imagina José com aquilo na cabeça. Logo depois ele teve o mesmo sonho com objetos diferentes. Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E ele contou aquele sonho para os irmãos, contou para o pai, e aquilo provocou uma ira na família. Porque todo mundo estava nervoso, falando, o que você está querendo dizer? Você quer dizer que você vai reinar? E isso provocou ódio nos irmãos. Ou seja, nem todo sonho que Deus te dá, você não pode sair por aí falando. Principalmente falando com pessoas que não entendem. Se você falar com pessoas que não entendem, ela pode jogar um balde de água fria no seu sonho. Né? Pode jogar um balde de água fria e te desanimar para o que Deus tem na tua vida. Então, José, escolhido por Deus, destacado pela capa colorida. Espiritualmente, a capa colorida é o quê, irmãos? O Espírito de Deus. Os irmãos conseguiram roubar a capa natural de José, mas a capa espiritual eles não conseguiram retirar. A capa natural voltou lá para onde o pai estava, rasgada e manchada de sangue. Mas a capa espiritual esteve com José até o dia da morte de José. Porque o que o Senhor dá, Ele não tira. Ele separou, é para uma obra. Eu separei, eu escolhi. Eu vou colocar vento, tempestade, mas vai ser o meu escolhido. E José começou a peregrinação. Algumas coisas aconteceram no trajeto de José até a concretização do sonho. A primeira coisa que acontece com José, o pai manda ele ir até o campo para ver, até Siquém, para ver o que estava acontecendo com os irmãos. E a Bíblia diz, no versículo 15 do capítulo 37, que indo José para Siquém, ele se perde. Ele fica perdido e vagueando no deserto. Olha só, irmãos, o que mais vai acontecer na sua vida e na minha vida vai ser Satanás querendo criar situações para arrancar de você a concretização do que Deus planejou para a sua vida. Pode ter certeza. Do mesmo jeito que José se perdeu, indo para Siquém, era o projeto, era o que Jacó tinha falado, você vai sair daqui e vai chegar a Siquém, onde estão seus irmãos. E no meio do caminho ele se perde. Né? Eu tenho certeza que muitas das vezes nós temos a direção de Deus no meio do caminho, por algum motivo a gente acaba se extraviando e se perdendo do caminho. Só que a Bíblia diz também que nesse deserto, é tão misterioso esse texto, que esse texto não se encontra em nenhum lugar mais da Bíblia. No meio daquele deserto, onde José estava vagueando, a Bíblia diz que ali aparece um varão. E esse varão, que não tem nome, que a Bíblia não fala a aparência de onde ele é, de onde ele veio, a Bíblia não diz nada. A Bíblia só diz que um varão encontra ele vagueando e dá a direção novamente para ele. E ele volta e acha os seus irmãos. Independente, irmãos, se você sabe que Deus tem um plano na tua vida, mas não sabe como chegar nesse plano, como chegar na concretização desse sonho, pode ter certeza que esse varão é o Senhor, é Jesus, e Ele vai te colocar de novo no caminho da concretização desse sonho, amém? Do que Deus tem para a tua vida. Pode ter certeza. Quando você pensar assim, eu estou vagueando, estou no deserto, não tem saída, pode ter certeza. A hora que você falar, a hora que você pedir, Senhor, me ajuda, esse varão, o mesmo varão que apareceu para José, ele vai aparecer para você e vai te mostrar de volta o caminho certo. Amém? É só clamar por socorro. É só falar, eu não sei mais em que direção eu estou indo, Senhor. Eu sei o que tu falou,
sei onde eu estou, nem sei como chegar lá. Me dá a direção, brilha a minha luz que o meu caminho novamente. Faz o meu caminho, Senhor, aparecer diante de mim novamente, que esse varão vai fazer. A Bíblia diz que esse varão, ele apareceu e ele colocou José novamente no caminho certo. Ele disse, olha, os seus irmãos estão indo para Darã ou Padarã. E José achou o caminho novamente. Logo depois que isso aconteceu, né? A Bíblia diz que José chegou onde estavam seus irmãos e os irmãos decidiram acabar com os sonhos de José, né? O que perturbava os irmãos era o sonho. O que perturba Satanás em relação à sua vida é o que Deus tem para a sua vida lá na frente, né? É o que Deus tem lá na frente. Você pode pensar assim, poxa, tudo acontece para poder me tirar do foco, tudo acontece para me aborrecer, tudo acontece para me ficar perdido. Pode ter certeza, é Satanás dando um jeitinho de você não chegar aonde Deus determinou que você chegue, né? Aí olha o que acontece com José. Quando José encontra os irmãos, Deus tinha um plano na vida de José, né? Deus ia usar o José, aquele menininho de 17 anos, para ele ser autoridade no Egito e salvar a família do seu pai da fome. Esse era o plano de Deus na vida de José. Porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão que ele seria pai de uma nação, de uma grande nação, de multidões, e eles herdariam uma terra prometida, e Deus seria o Deus dele, e ele seria filho de Deus para sempre. Então, o tempo inteiro Deus tinha mantido aquela promessa. José era neto de Abraão, mas a promessa era bisneto, né? Abraão, Isaac, Jacó e José, tataraneto. Mas a promessa de Deus estava de pé. Deus ainda tinha, existe uma promessa para Abraão. Eu vou colocar eles na terra prometida. José faz parte desse plano. Então, com certeza, espiritualmente, tudo iria contribuir para tirar essa promessa, para tirar esses planos da vida de Abraão. Aí José, depois que os irmãos encontram ele, planejam matar ele, um filho de Jacó, o Rúben, ele não quer que isso aconteça. Só um que falou, não, a gente não vai matar ele. Porque a Bíblia diz que no coração de Rúben estava, eu vou salvar o meu irmão e o meu irmão vai voltar para o meu pai. Só que o plano de Deus não era José voltar para o pai, para o Egito. O sonho de Deus na vida de José era, onde o pai estava, Canaã. Ele viveu em Canaã como se ele fosse estrangeiro lá, né? A terra ainda não era deles. O sonho de Deus era, eu vou levar José no Egito, porque lá haverá fome e eu vou salvar o meu povo da fome. Então Rubens teve essa ideia, vou salvar José e vou trazer de volta para o pai. Só que não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. A Bíblia diz que o Senhor permite que esses irmãos peguem José, coloquem no poço. Logo depois passa a caravana dos ismaelitas indo para o Egito e eles vendem esse irmão por 20 moedas de prata. Na mente dos irmãos era, estou destruindo os sonhos de José. Na mente de Deus era, estou concretizando o meu sonho na vida de José. Eu imagino que na mente dos irmãos era, porque era um caminho que só descia, né? José, que pensou que ia se elevar, está descendo. Mas na mente de Deus, José está subindo. Materialmente era descendo. Mas José estava subindo. Deus estava dando continuação ao que ele tinha na vida de José. E nós conhecemos a história de José. A Bíblia diz que José, o preferido de Deus, primeira coisa que acontece com José, se perde da caminhada. Segunda coisa que acontece com o preferido de Deus, traído e abandonado pela família. Alguém aqui tem a vontade de ser o preferido de Deus? Diz amém. Quem gostaria? Eu quero ser preferido de Deus. Quem gostaria de dizer isso? Você pode dizer isso? Eu gostaria de ser o preferido de Deus. Então se prepara. Porque os preferidos de Deus sofrem.
Os preferidos de Deus não são tratados como os outros, né? Preferidos de Deus pode preparar lencinho, né, para caminhada, para secar lágrima. Pode preparar creme para joelho, né? Porque o joelho vai ficar mais no chão do que o dos outros. É assim a vida de preferido. Preferido de Deus pode se preparar. Pode adestrar braço, fortalecer braço para encarar gigante, né? E muitos gigantes. Pode treinar mira aí, porque vai ter gigante para você derrubar. Mas pode ter certeza que lá no final você vai ter a coroa da vitória, né? De alcançar o propósito de Deus na sua vida. A pior coisa que pode acontecer conosco, irmãos, é de sermos poupados agora e no final das contas não alcançarmos o que Deus planejou. Né? A pior coisa que tem. Nascer com um propósito, mas preferir, não, Senhor, eu prefiro o comodismo. Eu prefiro a minha cama. Eu prefiro não passar por nenhum problema. Eu prefiro não passar por oposições. Eu prefiro não passar por lágrimas. Mas essa pessoa que tem esse pensamento pode ter certeza. No final das contas, você vai ter que morrer sabendo, não cheguei no que Deus queria que eu chegasse. Então, se você deseja alcançar tudo que o Senhor sonhou para você, pode ter certeza, a sua vida não vai ser uma vida fácil. Só que eu tenho certeza também, que do mesmo jeito que em Provérbios diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, é isso que Deus tem para a sua vida também. Amém? A sua vereda pode ser igual a luz da aurora, né? Que começa escuro, você não tem direção, não sabe para onde. Mas a cada dia ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Amém? Até ser dia perfeito. O Senhor é fiel, amém? O Senhor é fiel. E José, o preferido, ele é exposto à tentação sexual. O preferido de Deus. Deus não protege ele nessa área. Né? Ele é exposto, ele é levado para a casa de Potifar, ali o Senhor é com ele, ali o Senhor mostra para Potifar, né? Mostra como? Abençoando ele em tudo, a casa de Potifar prospera. A partir do momento que José entra, a casa muda, tudo prospera, tudo floresce. É assim a nossa vida, mesmo que a gente sofra, irmãos, mas onde a gente chega as coisas melhoram, amém? Pode ter certeza, se você é um justo do Senhor, não adianta a gente falar ilusões, não. Se você é um cristão que conhece o seu papel, é justo do Senhor, e honra isso, onde você chega as coisas melhoram. Né? Agora, se você é um cristão meia boca, que quer viver como o ímpio vive, que quer fazer falcatrua, como o ímpio faz, que quer dever, que quer ter gato, que quer fazer as coisas erradas, onde você chegar, as coisas vão piorar. Né? Igual o Jonas. Jonas estava fugindo de Deus. Onde ele chegou, piorou. Né? Imagina aqueles homens. Poxa vida, isso aqui é o povo de Deus. O barco está quase afundando. Vou jogar esse homem fora daqui. Por quê? Porque Jonas estava fazendo o que era errado. Agora, José, que estava fazendo o que era certo, onde ele pisava, prosperava. Tudo melhorava. Se você é justo... Vou voltar a dizer isso. Se você é um justo de Deus, que honra o nome do Senhor, que honra esse nome, sou cristão, representante de Cristo. Onde você entrar, se alguém te mandar embora, vai se arrepender, porque vai ver, poxa, piorou depois que o crente saiu. Né? A rua que você se mudar, eles vão ver, poxa, quando o crente morava, Deus dava mais livramento. Onde o prédio que você mora, depois que esse crente saiu, não sei, está dando umas coisas erradas aqui. Porque se você é justo de Deus, aonde você pisa, a prosperidade, a bênção de Deus está ali ao teu redor, abençoando quem está lá, na localidade. Amém? Pode ter certeza que os seus vizinhos, se nenhuma tragédia aconteceu com eles, é porque você está ali do lado deles. Se você é um justo do Senhor, amém? Você é um justo do Senhor. E ali na casa de Potifar,
o Senhor permite que José seja exposto à imoralidade sexual. Aquela mulher, eu imagino que deveria ser uma mulher muito bonita. Aquela mulher bota no coração de seduzir aquele homem de Deus. Mas José, a capa espiritual ainda estava com ele, amém? A capa material já foi para o brejo. Tinha sido rasgada, suja, mas a espiritual estava sobre a vida dele. Olha o que ele disse para aquela mulher. Versículo 8 e 9. Capítulo 39, versículo 8 e 9. Vamos ler. Pode botar aqui na televisão, Wallace? Olha só quando a pessoa está com a capa espiritual sobre a vida dela. Vamos dizer bem alto, igreja, o que ele falou. 1, 2, 3, está aqui na televisão. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Continua. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, eu posso cometer esse grande mal e pecar contra o meu Deus? Olha o que José fala com aquela mulher. Ele diz para aquela mulher: olha, o Senhor me colocou nessa casa. O meu Senhor, ele estava falando agora do homem natural. Ele não me proibiu nada nessa casa. Eu posso tocar em tudo, eu posso comer tudo, menos em você. Tirando ele dentro dessa casa, eu sou o maior. Como eu poderia cometer esse pecado contra o meu Deus? Como eu ia fazer isso com o meu Deus que está me colocando nessa situação? Ele honrou o nome do Senhor, porque a capa espiritual estava sobre a vida dele. Ele poderia naquele momento dar vazão para a carne dele, mas ele olhou: não, tem algo espiritual acontecendo comigo. Eu saí de onde eu estava, eu me perdi, um homem apareceu e me colocou no lugar. Eu fui colocado lá no poço, estou agora na casa de Potifar. Vim aqui para ser escravo, e na casa dele eu estou mandando. Posso tocar aonde eu quiser tocar. Eu não vou fazer isso com meu Deus. Como eu vou trair o meu Deus? E ele decidiu, entre aquela mulher e a capa espiritual, que é o Espírito de Deus, ele preferiu: eu quero ficar com o Espírito de Deus. Irmãos, vai acontecer situações na tua vida, onde o que vai estar em jogo é o Espírito de Deus sobre sua vida, igual Sansão. Quando Sansão decidiu contar o segredo, o Espírito de Deus se retirou de Sansão. A Bíblia diz que na hora que a Dalila falou para ele: olha, os filisteus estão vindo contra ti, que ele levantou para atacar, ele não percebeu, o Espírito de Deus já não estava com ele, porque ele decidiu perder o Espírito de Deus. Quando aparece situação na tua vida, irmãos, que você poderia pagar, e deixa de pagar, né? É uma dívida e você prefere: quer saber? Deixa o cartão estourar, problema, peço outro. É gato, prefere botar um gato, deixar lá e te cortar e ficar mantendo o gato, do que regularizar a sua vida. Você está trocando o Espírito de Deus. Quando acontece um troco veio a mais e você prefere ficar com um troco, você não está trocando um dinheiro, não. Você está trocando o Espírito de Deus. Quando você decide manter as fofocas, você está trocando o Espírito de Deus. Toda vez que você decide, você opta a fazer o que é errado, você está trocando o Espírito de Deus. É ele que está em jogo, é a sua capa espiritual, amém? E ali, José, ele decidiu, entre aquela situação, não, eu fico com o Espírito de Deus. Quem é que decide ficar com o Espírito de Deus, diz amém. Você pode dizer isso: eu prefiro, eu decido o Espírito de Deus sobre a minha vida.
Olha o que aconteceu com o preferido de Deus. Foi encarcerado por um longo período. Isso aconteceu com o escolhido de Deus. Né? E você não vai ler na Bíblia José reclamando, chorando e blasfemando contra Deus. Não vai ver. Muito pelo contrário. Ele entrava e a postura dele, né? O que ele fazia naquela situação sempre destacava ele dos demais. Enquanto, quando ele foi lançado na prisão, eu imagino que tinha um monte ali na prisão. Mas em pouco tempo, o Senhor mudou o quadro e ele que foi como escravo, ele virou carcereiro da prisão. Porque em tudo ele via Deus agindo na vida dele. Ele não murmurava. Ele aproveitava as oportunidades para brilhar, para a luz dele brilhar. Né? Então, onde ele entrava, as coisas eram diferentes. Ele não se entregava no problema. Ele passava pelo problema e ali naquele problema Deus honrava ele. Aquela situação que era para humilhar ele, ele humilhava a situação. Amém? Ele mudava o quadro da história. Outra coisa que aconteceu com o escolhido de Deus, o favorecido por Deus, ele foi esquecido por aquele que ele ajudou. Você imagina? Você ajudar uma pessoa, ajudar numa situação de vida e morte, e na hora que aquela pessoa pode lembrar de você, pode fazer algo por você, aquela pessoa esquece de você. Isso aconteceu com José. Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer isso? Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Amém. Glória a Deus, que é digno, Senhor. Ele interpreta um sonho do copeiro. O copeiro tem um sonho, você já conhece, ele sonha que ele está espremendo as uvas no cálice de Faraó, e ele conta, né? José, ele tinha uma percepção espiritual muito grande. Quando ele chegou na prisão, ele era carcereiro, ele era observador. A Bíblia diz que ele observou que duas pessoas estavam tristes. Então, ele não era alheio ao sofrimento dos outros. Ele olhou e percebeu no semblante, ó, tem dois tristes, o copeiro e o padeiro. E ele falou, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão diferentes. Aí eles falaram, ó, a gente teve um sonho, nós tivemos um sonho, o sonho está perturbando a gente. E o copeiro, o padeiro, você já sabe que o final da história não foi muito boa, né? Mas o copeiro, a Bíblia diz que José falou para ele, olha, em 3 dias você vai ser restituído ao cargo de copeiro do rei. E quando você chegar nesse cargo, lembra-se de mim. Lembra de mim lá para o faraó. Daqui 3 dias, lembra de mim. E sabe o que aconteceu, irmãos? Em 3 dias, o copeiro voltou a servir a Faraó. E quando ele estava lá diante de Faraó, enchendo a taça de Faraó, a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. Esqueceu. Só, irmãos, que não era ele que se esqueceu. Era Deus naquela situação. Em toda a situação, Deus está no controle, em toda. Então, era Deus no controle. Não estava na hora de se lembrarem de José. Não estava. O Cláudio Duarte costuma até dizer que se o copeiro se lembra de José, José sairia da prisão e seria outro copeiro, né? E seria um ajudante de copeiro. Mas o que Deus queria para José era algo muito além. Então, Deus entra na situação, opa, tu não vai lembrar de ninguém agora. Às vezes você pensa que você foi esquecido, né? Está sendo desprezado e esquecido, porque você é o menor, por causa disso, porque ninguém te ama, porque ninguém te quer. Às vezes é o Senhor mesmo que está direcionando a situação e está falando, não, ninguém fala nada agora. Ninguém lembra agora, ninguém ajuda agora, porque é algo que Deus vai fazer. O ser humano, se ele colocar a mão, ele só vai atrapalhar, igual Sara, né? Sara era obediente a Abraão, só que a obediência dela não é só a obediência, aquilo ali não era nem mais obediência, foi a falta de sabedoria dela.
em querer fazer, em querer ajudar a Deus, levou ela a colocar uma egípcia na casa dela e o Abraão ter um filho com a egípcia. Por quê? Porque não conseguiu esperar o agir de Deus, né? Tinha a promessa e pensou, opa, eu tenho a promessa, eu sei como chegar na promessa, então o que eu vou fazer? Vou arrumar um filho aí rapidinho para Abraão. Acelerou o processo, só deu errado. Até hoje tem a briga aí, Irã e Iraque, pessoal aí, essa guerra que está aí todo dia, começou assim. E ali naquele momento, Deus interfere a situação e não permite que ninguém se lembre de José. Humanamente falando, eu tenho certeza que aquele homem se lembraria de quem sonhou. Tinha só 3 dias, né? Tinha só 3 dias, estava fresco na memória dele. Humanamente ele se lembraria, mas Deus não permitiu. Porque Deus tem os planos dele, o propósito dele. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ninguém pode se meter no que Deus pode fazer. Aí o que acontece, irmãos? Depois de 2 anos, o Senhor permite que aquele homem se lembre de José. 2 anos à frente. O trajeto de José. Essa obra que Deus começou na vida de José, aos 17 anos. José só começou a ver as coisas clarear com 30 anos de idade. Olha só. Que paciência, né? Que paciência. Né? De 17 para 30 anos, 13 anos. 13 anos esperando o Senhor começar a mover os céus e a terra ao favor dele. Mas esse dia chega, irmãos. Esse dia chega. Deus vai mover céus e terra a seu favor. Vai mover. Mas o tempo é dele. E a hora é dele. E não tente mudar isso. Amém? Não tente colocar a mão. Espera Deus fazer. A única coisa que você pode fazer no momento de espera é dobrar os joelhos e orar. Orar e pedir, Senhor, nesse período que eu aprenda, nesse período que eu me fortaleça, nesse período que eu entenda, nesse período que eu ajude as pessoas, mas não interfira no agir de Deus. Amém? Que horas são? Alguém pode me informar as horas, por favor? 8h35. Aí, irmão, chega o dia que ele se lembra de José, né? Faraó tem aquele sonho, né? O sonho dele das vacas gordas, as vacas gordas sendo engolidas pelas vacas magras, e aquele sonho perturba Faraó, e Deus não permite que ninguém consiga decifrar o sonho. Aí é onde o copeiro lembra, opa, existe alguém, existe um rapaz que tinha o Espírito de Deus, existe um rapaz que era destacado, ele tinha uma capa diferente, uma capa colorida, era algo que destacava ele dos demais. Deus estava com ele, e ele se lembra, manda chamar. O nome dele é José, e ele é tirado lá da prisão, né? E é levado até a presença de Faraó. E a Bíblia diz que o Senhor, e ali nesse meio tempo o Senhor já tratou muito José, porque José também, ele era uma pessoa orgulhosa, né? E ali Deus tratou ele nesse período. Deus tirou os excessos. Às vezes o Senhor nos lapida porque tem muito excesso que atrapalha, né? É igual a pedra preciosa. A pedra preciosa mesmo, ela é bruta e nem brilha. Aí, para ela brilhar, o ourives, ou a pessoa que trabalha com isso, ele começa a polir e lapidar. Um processo que dói, mas o final é bonito. O final brilha, né? Então, esse processo de 13 anos foi Deus tirando os excessos de José, né? Falando para José, José, você foi muito paparicado, deixa eu te ensinar um pouquinho a sofrer. Você foi muito mimado, deixa eu te ensinar um pouquinho a ser perseguido. Você tinha tudo na sua mão, seu pai te dava tudo, deixa eu te ensinar a ser vendido. Deixa eu te ensinar a ser rejeitado. Deixa eu te provar em algumas áreas. Deixa eu te ensinar a fugir de tentação. Deixa eu te ensinar a ser honesto. E Deus começou, ele lapidou José no meio do caminho. Tanto ele lapidou, que lá diante de Faraó, José poderia se engrandecer. Quando o Faraó falava, eu soube de você. José atribuía tudo a Deus. Ele falava assim, não, é Deus. Só Deus que pode fazer isso. Só Deus que pode desvendar esse sonho para você. Ele não atribui nada. Quando todo mundo fala, é ele, José é especial,
ele transfere, não, eu não sou especial não, especial é ele, quem me trouxe até aqui na tua presença, ele é especial. E ele fala para Faraó, e por causa dele falar, dele desvendar esse sonho para Faraó, a Bíblia diz que José, ele recebe o cargo mais alto no Egito, vice-governador do Egito. O cargo era tão elevado que Faraó disse para José, o Faraó é o grande, né? Faraó, ele se considerava Deus mesmo, né? Para ele era Deus. Faraó diz para ele, olha, aqui no Egito você vai ser o maior, abaixo de mim, só eu sou maior sobre você. E qualquer um, ninguém vai colocar a mão na boca se você não deixar. Olha o poder que ele deu para José. Ninguém aqui levanta o pé, ninguém levanta a mão se você falar que não. Olha o que Deus, olha onde Deus colocou José. Olha o poder de Deus, igreja. Esse é o poder de Deus. O que ele fala, ele cumpre nos mínimos detalhes. Amém? E nos mínimos detalhes. Tudo que o Senhor te prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Não vai ficar nada sem ele cumprir, a menos que você saia do propósito de Deus, né? Se você optar por sair, aí Deus não tem obrigação de cumprir nada na tua vida. Mas se você ficar como José, estou de pé, roubam tudo de mim, mas o Espírito de Deus permanece comigo, você pode ter certeza que Deus vai cumprir tudo, tintim por tintim, que ele te prometeu. Amém? Com todas as suas falhas, porque nós somos falhos, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos falhos. A hora que você fraquejar, reconheça, Deus, eu sou falho, tu conhece a minha estrutura, eu sou pó. Mas, Senhor, não me deixa me perder dos seus planos. Não me deixa fugir do que o Senhor quer. Resgata-me, Senhor. É só você se humilhar e pedir para Deus que o Senhor mantenha o propósito de pé. Amém? Só que o Senhor cumpre as coisas nos mínimos detalhes, né? Ele é Deus, ele é fiel, ele não é homem para mentir. O que ele fala é exatamente o que ele faz. Faltava ainda algo a acontecer na vida de José. Ele saiu da prisão, ele passou por isso tudo, venceu cada etapa, a luz dele brilhou, ele chegou ao poder, mas ainda faltava acontecer algo. Ainda faltava a concretização do sonho. O sonho dele não foi sol e lua e estrela todos se curvando diante dele. Eu acho que Deus fez igual Moisés, nenhuma unha vai ficar no Egito. Deus falou assim, não, nenhum detalhe vai se perder. A minha promessa é fiel, está de pé nos mínimos detalhes. É assim que Deus faz. O que Deus promete, ele cumpre nos mínimos detalhes. Isso é tão forte, irmãos, que quando o Senhor prometeu o Espírito Santo ser derramado, que ele falou assim, olha, fiquem aqui juntos, reunidos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Não foi essa palavra que Deus usou? Essa palavra, irmãos, eu acho que nem os discípulos imaginavam que aquilo ia se cumprir exatamente como Deus falou. Eu imaginava que eles pensaram assim, Deus mandou a gente ficar aqui e através de nós, o evangelho vai chegar até os confins da terra. O que Deus fez? Eles deveriam pensar, né? Como Deus vai fazer isso? Não sei, a gente se vira agora e vamos cada um para qualquer direção até o confim da terra? Deus mandou uma perseguição para a igreja e a Bíblia diz que quando a igreja começou a ser perseguida, elas começaram a se dispersar exatamente na cronologia que Deus tinha falado. Deus tinha falado para Samaria, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Foi assim. Eles foram perseguidos. O primeiro lugar para eles correram foi Samaria, depois Judeia, depois aos confins da terra. Eu não sei se eu fiz a ordem certa, mas a ordem certinha, eles se dispersaram. Por quê? Porque Deus é fiel. Toda a palavra dele, a Bíblia diz que ele vela para que ela se cumpra, né? Ou seja, o próprio Deus, ele fala e ele mantém aquilo de pé para que ela se cumpra. Ele cuida para que ela se cumpra. Todas as profecias de Deus, ele vela até que ela se cumpra, exatamente como ele prometeu. Né? Se você procurar nos livros históricos, onde falam, esse livro eu conheço, onde fala algumas concretizações de promessas que Deus fez lá no passado, é surpreendente o que Deus faz para poder cumprir
os detalhes que ele faz. Né? Ainda dá tempo, vou contar só um exemplo. Existe uma promessa para uma cidade onde Deus decide destruir aquela cidade, e o Senhor, ele pega e fala, ele profere várias palavras de maldição contra aquela cidade. Eu não lembro se é Tiro, eu não lembro qual é a cidade, mas o Senhor profere várias palavras de maldição para aquela cidade. E ele fala, olha, aí será varrido, essa cidade será apagada, eu varrerei porque eu disse, ela virará moradas de chacais, charco de lodo, terra ressequida, tudo, ele promete isso tudo para uma cidade só. E um homem, o nome desse homem era John Kennedy, ele era um crítico alemão, que passou uma parte da vida dele tentando, ele era ateu, e ele olhando as profecias e tentando achar erro na profecia, na Bíblia. E ele passou a vida inteira procurando erros na palavra de Deus. E ele achou essa profecia. Quando ele achou essa profecia, que ele viu que Deus falava para a mesma cidade, que ela seria moradia de chacais, moradia de animais de deserto, que seria charco de lodo e seria terra ressequida, ele pensou assim, opa, Deus errou. Achei um erro aqui na profecia. A mesma cidade, Deus fala que vai ser charco de lodo e fala que vai ser terra ressequida. Deus está em cima do muro. Que charco de lodo é uma coisa, terra ressequida é deserto. Lodo e deserto não combina. E o que esse homem fez? Ele viajou para poder conhecer a cidade dessa profecia. E ele chegou lá e a cidade era terra ressequida, seca, moradia de chacais, de serpente, disso tudo. Essa terra toda quebradinha. Aí ele pensou, eu achei um erro na palavra de Deus. Um detalhezinho passou desapercebido, Deus esqueceu desse detalhe. Mas eu não sei o que Deus fez, que aquele homem resolveu ficar ali e esperar. E nesse livro eu estava encontrando que esse homem, ele se acampou ali durante 6 meses, né, no ano. E o que aconteceu? Ele observando aquilo para poder mostrar que Deus tinha errado um pequeno detalhe, né, um mínimo detalhe, que para todo mundo passou desapercebido, mas para ele não. Aí ele observou aquela terra ressequida, aí ele descobriu que chega numa determinada época do ano, uma época bem rápida, durante 2 meses, um rio que passa lá longe daquela cidade, ele enche e deságua, ele entorna, e aí a água vai vindo, e ele viu com os olhos dele, que durante 2 meses no ano, o rio enche, dá uma cheia, e a água chega até aquela localidade, e ali tudo vira lodo, vira lama, lodo, passa aqueles 2 meses, aquilo ali volta a secar, e vira terra ressequida. Esse homem hoje é um cristão. Ao todo porque creio, o livro que eu amo. Ao todo porque creio. Por isso que ele fez esse livro. Eu creio nesse Deus. Esse Deus que não pode mentir, que vela pela palavra dele. Ele vela pela palavra. Ele cuida, ele não dorme, não tosqueneja. A Bíblia fala, tosquenejar é cochilar. Ele não cochila. Ele está sempre acordado, mantendo a palavra dele em dia. Amém? Mantendo as promessas dele na nossa vida em dia, de pé, porque ele é fiel. Ainda faltava o último passo na vida de José. Eu quero profetizar também na sua vida. Se você decidir, irmãos, porque tudo é decisão, né? Do mesmo jeito que José decidiu brilhar no cárcere, ao invés de reclamar, do mesmo jeito que José decidiu brilhar na casa de Potifar, ao invés de se deitar com a esposa dele, do mesmo jeito que em tudo ele preferiu brilhar, sofrer, aguentar as consequências, e não perder o Espírito de Deus. Se você se manter nesse propósito, quem está dizendo é a palavra de Deus que não mente. Se você se manter nesse propósito, o que o Senhor falou que ia fazer na sua vida, independente do como está a sua vida agora,
Pode ser impossível para o homem, para Deus não é impossível. Se você se manter de pé e não perder a capa espiritual, que é o Espírito de Deus, tudo que Deus prometeu, tintim por tintim, Ele vai cumprir. Vai ser igual a vereda do justo, vai brilhar, brilhar, brilhar a cada dia, até esse dia perfeito. Até esse dia perfeito. Até o Senhor ser glorificado e exaltado na sua vida. Amém? Essa promessa só vale para os servos de Deus que vão decidir. Eu sofro, mas eu não perco a minha intimidade com Deus. Eu venço a tentação, passo por ela, mas não perco o Espírito de Deus na minha vida. Amém, irmãos? É para quem decidir. E como eu disse no início, não adianta a gente viver de utopia, não. Ficar profetizando um montão de coisa que não vai acontecer, né? A gente vê muita gente profetizando coisa que não vai acontecer. Ah, você vai ser, sei lá, você vai ser engenheiro lá dentro da NASA. A pessoa nem estuda para isso, está longe disso, como é que Deus vai fazer isso? Então, tem coisa absurda sendo profetizada, né? Então, nós temos que ser verdadeiros. Amém, irmãos? Se Deus falou, Ele faz, é outra coisa, amém? Se for Deus, né? Se Deus falou, então, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Deus falou, quem é? Deus, falou de Deus, abre aspas, abre parêntese, Ele não está limitado ao que nossa mente acha que é certo ou errado, não. Tá bom, irmãos? Falou em Deus, Deus não está limitado, não. No que a gente acha que é certo ou que é errado, até onde Ele pode ir, não. Ele faz o que Ele quer, o que lhe apraz, amém? Ele, como disse César hoje de manhã, ele vai lá no lixo, pega o pobre do lixo e bota do lado de príncipe, de rei e acabou. É Ele que fez e acabou. Engulam. Né? Vão ter que engolir isso. É isso que Deus faz. Amém? Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas ainda faltava o final do que Deus tinha para a vida de José. O objetivo de Deus era te tirar de onde você está, te colocar no governo do Egito, para a minha descendência, para quem eu quero, né? O meu povo que eu quero, ser preservado da fome. Porém, os seus sonhos que eu fiz você sonhar, eu sou fiel e eles vão acontecer, eles vão se cumprir. Irmãos, quando chega bem num dia lá, a fome aperta lá em Canaã, e a Bíblia diz que Jacó, ele dá uma ordem para os filhos. Jacó nem se lembrava mais, né, de José. Ele até se lembrava, mas nem pensava mais, meu filho, para ele a página virada. Né? Já tinha se passado muito tempo, estava morto. Na mente de Jacó está morto, foi devorado, só tenho a lembrança do meu filho. Um dia, Jacó fala para os filhos, olha, vocês estão esperando o quê? Morrer de fome? Levanta, tem comida no Egito. Vão para o Egito. E quando eles chegam no Egito, quando José vê os irmãos entrando no Egito, eu imagino que naquele momento que os irmãos deles estão se aproximando, aquela filhinha, um por um. É claro que a gente está resumindo que muita coisa aconteceu. Mas eu imagino aquela filhinha de irmãos, entrando um por um diante dele, da presença, agora não era mais José, agora era Zafenatepaneia, mudou de nome, mudou tudo. Anelzão no dedo, roupa bonita, coisas de ouro, outro nome, outra pessoa, eles não sabiam que era José. Mas eu imagino que ali, naquele momento dele vendo os irmãos deles entrando, um por um, e a primeira coisa que eles fizeram diante de José, um por um, todos eles se curvaram. Todos eles se curvaram. Eu imagino que naquele momento, José deve ter olhado para o céu e deve ter falado, ó Deus poderoso que eu sirvo, ó Deus fiel que eu sirvo, que cumpre a palavra dele nos mínimos detalhes. Só faltava isso para José morrer feliz, só faltava isso. E Deus cumpriu, nos mínimos detalhes. Irmãos, o que Deus te prometeu, Ele é fiel. E Ele só prometeu porque Ele pode fazer. Amém? Vamos ficar de pé?